Imagine que você é um detetive de arte e sua tarefa é explorar os mistérios por trás das pinturas mais famosas do mundo. Estou falando de obras de Da Vinci, Michelangelo, Picasso. Pegue sua lupa, pois essa jornada está prestes a começar. O primeiro lugar da sua lista é Roma. Depois de saborear um delicioso macarrão, você segue para a Capela Sistina, lar do teto mais famoso do mundo. Ah, e você sabe, dizem que Michelangelo pintou os afrescos deitado. Isso é apenas um mito. Na verdade, o pintor criou um complexo sistema de plataformas que lhe permitiu pintar em pé. Você está conferindo a criação de Adão, aquele afresco no meio. O artista italiano Michelangelo, autor desta obra-prima, era amplamente conhecido por seu estudo da anatomia humana. Especialistas em arte argumentam que a parte direita da pintura é uma representação anatomicamente correta de um cérebro aumentado. Para verificar isso, tente sobrepor a imagem de um cérebro à obra de arte. Tudo parece se encaixar: o cerebelo, o nervo óptico e a glândula pituitária. Tudo parece estar lá. Até o lenço verde flutuante parece combinar com a artéria vertebral. Alguns pesquisadores acham que foi a maneira de Michelangelo registrar seu conhecimento e sua sabedoria, mas você pode querer um tempo para decidir o que pensa sobre isso. Seguindo em frente, você pega um trem e chega em Florença. Após uma rápida pausa para um gelato, vai direto para a Galeria da Academia de Belas Artes. Uma das esculturas mais famosas está esperando por você lá dentro, o Davi de Michelangelo. Davi é uma maravilha de mármore de 5 metros de altura. A estátua foi esculpida ao longo de cerca de 3 anos. O mistério que a envolve é descobrir a sua verdadeira expressão. Olhando para ele de baixo, você pensará que seu rosto é sereno e pacífico. Mas historiadores da arte argumentam que este trabalho foi amplamente mal compreendido. Aparentemente, seu corpo esconde uma história muito diferente. Dê uma olhada mais de perto, e você notará que suas sobrancelhas estão franzidas e as veias em seus braços estão saltando. Isso não parece muito tranquilo, não é? A ideia de Michelangelo era retratar Davi logo antes de um confronto importante, então talvez ele não estivesse tão sereno assim. A Itália é tão rica em arte, você não pode sair ainda. Você ainda está em Florença e faz uma visita à famosa Galeria Uffizi. Muitas pinturas famosas estão neste museu, mas você está verificando a Primavera de Botticelli. Esta obra de arte é misteriosa desde o princípio. Os especialistas não sabem dizer o ano exato em que foi encomendada. Permaneceu sem títulos por anos, até que o pintor Giorgio Vasari finalmente lhe deu um nome. Normalmente, quando críticos e espectadores admiram essa pintura, se concentram nas figuras em primeiro plano. Mas neste caso, o trabalho real está em que Botticelli pintou mais de 46 espécies de plantas diferentes com precisão. E, na pintura em geral, essas figuras de plantas são repetidas mais de 200 vezes. Inacreditável! Eu diria que as últimas visitas foram impressionantes, não? Pronto para continuar? Seguimos em uma viagem de avião até Paris, a cidade das luzes, boinas e a famosa Mona Lisa. Você passa pelo Museu do Louvre e chega à obra-prima de Leonardo da Vinci, La Gioconda. Existem muitas teorias sobre essa obra de arte, e você mergulha em algumas delas. Um forte argumento é de que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato do próprio Da Vinci. Historiadores compararam minuciosamente o rosto de Da Vinci e o da Mona Lisa, e adivinhem, eles parecem ser surpreendentemente semelhantes. E depois há a teoria do sorriso. O dentista e especialista em arte Joseph Bartowski afirma ter descoberto o segredo por trás do sorriso de Mona Lisa. Ele diz que sua expressão facial apertada é uma indicação típica de alguém que perdeu os dentes da frente. Será? Além disso, em 2010, o Comitê Italiano para o Patrimônio Cultural encontrou uma coleção de símbolos escondidos na pintura, que são visíveis apenas através de lentes de aumento altamente tecnológicas, mas mostraram que Leonardo inscreveu um LV dentro do olho direito de Mona Lisa. Especialistas supõem que esta é a assinatura de Da Vinci, mas os outros símbolos, um CE no olho esquerdo e um 72 no arco da ponte de fundo, ainda são muito misteriosos. Ufa! Você cobriu um monte de terreno aqui. Claro, ao final da sua visita, lembre-se de testar se os olhos dela realmente te seguem por aí. Agora você está indo para Amsterdã para conferir no Rijksmuseum uma pintura de Rembrandt que esconde uma história misteriosa. A Ronda Noturna é uma das pinturas mais famosas de Rembrandt, mas os especialistas argumentam que o nome da pintura e seu conteúdo são incompatíveis. Vamos olhar mais de perto. O quadro retrata um grupo de pessoas prontas para embarcar em uma missão.
A técnica de Rembrandt é chamada de claro-escuro, destacando o contraste entre a luz e sombra. Até 1947, os críticos de arte acreditavam que o pintor estava retratando uma cena noturna, mas após uma espessa camada de poeira ser eliminada, ficou claro que a cena estava acontecendo em plena luz do dia, com o sol descendo do canto superior esquerdo. Agora é tarde demais para mudar seu nome para a Ronda Diurna. Em Amsterdã, você encontra um museu dedicado à arte de Van Gogh. Você sabia que ele pintou mais de 900 telas durante um período de apenas 10 anos? De qualquer forma, o Museu Van Gogh abriga a maior coleção de pinturas de girassóis amarelos que você provavelmente verá em sua vida. Na verdade, quase todas as pinturas de Van Gogh apresentam tons amarelos dominantes. Essa particularidade de sua arte pode ser resultado de como ele via o mundo. Alguns especialistas em arte especularam que um dos remédios de Van Gogh mudava sua percepção de cores, fazendo-o ver mais amarelo ao seu redor. Bem, esta viagem está cada vez melhor. A próxima parada da sua lista é o Reino Unido. Vamos até a National Gallery. Você pode passar horas olhando a pintura a casal Arnolfini de Jan van Eyck e não ver nada fora do comum. Em primeiro plano, um casal dá as mãos e encara o espectador. Mas se você der zoom no espelho na parede, verá mais 2 pessoas na sala. Especialistas em arte dizem que a figura masculina na pintura tem as mãos levantadas para cumprimentar essas 2 pessoas vistas no espelho, e que uma das figuras é o próprio Van Eyck. Ah, e essa não é a única marca d'água que o pintor deixou. Acima do espelho você verá sua assinatura extravagante. Jan van Eyck esteve aqui, 1434. E por falar em pessoas tentando se registrar em sua arte, Caravaggio, o renomado pintor renascentista italiano, deixou um pequeno ovo de Páscoa em uma de suas famosas pinturas, Baco. Este é um pouco difícil de identificar. No jarro meio cheio no canto inferior esquerdo da pintura, há um pequeno autorretrato do próprio pintor escondido no líquido. Para ver a imagem com clareza, é preciso da ajuda de uma tecnologia sofisticada, ou pelo menos de uma lente de aumento muito eficiente. Mas está lá, uma figura masculina, também conhecida como Caravaggio, com um pincel na mão. Curiosidade: o pequeno autorretrato foi notado pela primeira vez em 1922, mais de 300 anos após a conclusão da pintura. Foi esquecido devido à má conservação. Para terminar a viagem, você sobrevoa o Atlântico para chegar em Chicago. A enorme coleção do Art Institute abriga uma conhecida pintura de Pablo Picasso, o velho guitarrista. O segredo desta pintura está tão bem escondido que também precisa de ajuda de máquinas de raio-x e tecnologia super sofisticada para ser revelado. Mas os resultados valem a pena. As investigações mostram que Picasso pintou o velho guitarrista em cima de outra pintura inacabada. Podemos ver claramente os contornos e formas de uma figura feminina semi-desenhada, que Picasso desistiu no meio do trabalho. Essa era uma forma de economizar dinheiro usada com bastante frequência por artistas emergentes da época, pois as telas eram caras. Esta foi uma viagem mundial bastante cansativa, não foi? Descanse um pouco, Sherlock da arte. Era uma noite chuvosa. Adele voltou para casa depois de um mês de férias no exterior. Ela morava sozinha e sua mãe cuidava de seus gatos. A garota entrou em casa, acendeu as luzes e olhou em volta. Depois disso, chamou a polícia imediatamente. Por quê? Olhe, há pegadas molhadas no corredor. Elas estão molhadas, então significa que são recentes. E elas não pertencem a Adele porque ela acabou de entrar. Tem mais alguém dentro de casa. Mantenha seu cérebro funcionando porque já vem chegando outro enigma. A senhora Clara tem 3 filhas, Eva, Jane e Mia. A Eva agora tem o dobro da idade que a Jane terá quando a Mia tiver a idade que a Eva tem agora. Quem é a filha mais velha e quem é a mais nova? Vamos reformular. Em algum momento no futuro, a Mia terá a idade que a Eva tem agora, e a Jane terá metade dessa idade. Então, obviamente, Eva é a mais velha e a Jane é a mais nova. A senhora Júlia é a proprietária de um prédio residencial onde é estritamente proibido criar animais de estimação. Nem mesmo peixes são permitidos. Uma noite ela ouviu um gato miando. O som vinha do andar de cima. No dia seguinte ela inspecionou 2 apartamentos.
Em que apartamento mora o gato? Veja, tem uma casinha de gato no canto desse apartamento. O gato deve morar aqui. Esmeralda estava caminhando por uma floresta e se perdeu. Após vagar por um tempo, ela encontrou a casa de uma bruxa e pediu que ela a levasse de volta para casa. A bruxa estava ocupada preparando suas poções, mas ela concordou em ajudar a Esmeralda se a garota a ajudasse primeiro. A bruxa precisava de 4 ingredientes para uma poção: alguns insetos, uma erva secreta, um pouco de pó mágico e cogumelos secos. A bruxa não se lembrava em que ordem precisava adicionar os ingredientes, mas ela se lembrava do seguinte: 1. O pó é adicionado antes de pelo menos 2 outros ingredientes. 2. Os cogumelos secos são adicionados antes do pó. 3. Os insetos são adicionados entre a erva e o pó. Qual é a ordem correta? São 4 ingredientes. Se o pó for adicionado antes de pelo menos 2 deles, significa que deve ser o primeiro ou o segundo. Mas como os cogumelos devem vir antes do pó, eles são adicionados primeiro, seguidos pelo pó mágico. A seguir os insetos, e a erva secreta vem por último. Agora tem uma missão muito especial para você. Um ladrão tem roubado pinturas famosas de galerias do mundo todo. A polícia de todo mundo está procurando pelas pinturas, que o ladrão esconde em diferentes lugares. A polícia conseguiu encontrar o primeiro lugar secreto. Cada pintura é armazenada em um baú com sua réplica gerada por inteligência artificial. Você só pode tirar uma das pinturas. Depois de retirá-la, o baú explodirá junto com a pintura restante. Portanto, é preciso escolher com cuidado e reconhecer a obra de arte original à primeira vista. Aqui está o primeiro baú. Ele armazena O Grito de Edvard Munch e sua réplica. Qual deles é o original? Este é o original. Agora é A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. Você consegue reconhecer a original? É esta. Acertou? No baú seguinte, você encontrará a famosa Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Você provavelmente a reconhecerá facilmente, mas a réplica é muito realista, então fique de olhos bem abertos. Sim, esta é a primeira e única Mona Lisa. Ela volta para o Louvre agora. No quarto baú, há outra famosa obra de arte de Vincent van Gogh, Terraço do Café à Noite. Você consegue identificar a original? Aqui está a original. Você a salvou? E agora é hora da última pintura do lote descoberto. É O Velho Pescador, uma pintura de um artista húngaro. Qual tela devemos salvar? É essa. Parabéns e obrigado pela ajuda. Avisaremos se outras pinturas forem encontradas. Um detetive foi passar as férias na Espanha, mas à noite alguém invadiu o quarto do hotel de sua vizinha e roubou todos os seus objetos de valor. Pela manhã, o detetive analisou as imagens da câmera e identificou 3 suspeitos. Todos concordaram em responder a algumas perguntas. O João disse: "Cheguei ontem tarde da noite e dormi a noite inteira." O Ayrton disse: "Saí à noite e cheguei ao meu quarto poucas horas atrás." O Roberto disse: "Não conheço esta mulher, não a roubei." Quem o detetive deve prender? Deve prender o João. Ele disse que chegou tarde da noite, mas então como ele se queimou com o sol? Não existe sol à noite. Ele deve ter passado mais tempo no hotel do que afirmou. Elisa foi passear em uma floresta escura e encontrou uma velha mansão.
Claro, ela ficou muito curiosa e assim que entrou na mansão, a porta atrás dela se trancou. Era uma casa mágica com apenas 3 saídas, mas todas pareciam ser perigosas. Atrás da primeira porta havia um laser com um sensor de movimento. Atrás da segunda, o chão era feito de lava que queimava qualquer coisa que o tocasse. Atrás da terceira porta, havia um enorme dinossauro herbívoro. Qual caminho a Elisa deve escolher para sair com segurança? Ela deve escolher a última entrada. Em primeiro lugar, os dinossauros estão extintos. Mas mesmo que houvesse um dino herbívoro só comeria plantas. Não estaria interessado em um humano. Ana estava relaxando em casa, bebendo chá e lendo, quando ouviu uma batida na porta. Ela abriu a porta e lá estava um estranho. Oh, desculpe, devo ter confundido os andares. Acabei de me mudar. Desculpe por incomodá-la. Quando o cara saiu, a Ana chamou a polícia porque não acreditou que fosse apenas um engano. Por que ela ficou tão desconfiada? O problema é que o cara bateu. Se ele realmente pensasse que era seu apartamento, teria tentado abrir a porta com as chaves. Boas notícias! A polícia descobriu outro lote de pinturas roubadas. Assim como o anterior, elas estão guardadas em baús. Cada uma tem uma réplica e apenas uma pode ser salva. Você está pronto para salvar algumas dessas obras de arte? Aqui está a primeira, gótico americano, pintado por Grant Wood. Onde está o original? Aqui está. Você a reconheceu? Ok, o segundo baú. E aqui temos Moça com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Você pode encontrar a garota original? Aqui está ela. Todos nós conhecemos a próxima, A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Foi roubada do Museu de Arte Moderna de Nova York e temos que devolvê-la. Mas qual será? Esta é uma réplica e esta é a original. Você salvou a certa? Só faltam mais 2, então fique alerta. No quarto baú temos O Beijo, de Gustav Klimt. Como sempre, você deve decidir qual das 2 é a original. Então, qual é a sua escolha? Claro, esta é a única. É a hora de salvar a última pintura, o misterioso quadrado negro de Kazimir Malevich. Você pode encontrar o original? Não foi fácil, mas este é o que você deve escolher. Obrigado pela ajuda. Todas as pinturas voltam para o local de onde foram roubadas. Nicole participou de um game show e ganhou. Ela ganhou 3 brindes exclusivos, um casaco Moncler, uma bolsa Vivienne Westwood e uma Ferrari. Mas aqui está um problema. Ela deve escolher seus presentes, escolhendo entre o original e uma réplica. Você vai ajudá-la a escolher o prêmio correto? Aqui estão 2 casacos Moncler. Um deles é original e o outro é uma réplica. Qual a Nicole deve escolher? O logotipo está correto, então deve ser o original. Em seguida, 2 bolsas idênticas, mas apenas uma delas é a original da Vivienne Westwood. Qual delas? Esta, com o logotipo correto. E finalmente, uma Ferrari. Vamos ver se você se lembra do logotipo deles.
Este é um dos monumentos mais importantes dos Estados Unidos e recebe mais de 500 mil visitantes por ano. O Washington Monument foi construído em homenagem a George Washington, o primeiro presidente norte-americano. Mas ao observá-lo de perto, seja pessoalmente ou dando um zoom nas imagens, você verá que ele tem duas cores diferentes. Bem, isso não foi planejado por um designer, se é o que você está pensando. A Washington National Monument Society, que é a autoridade responsável pela construção, ficou sem fundos e o projeto foi suspenso na década de 1850. Foram necessários mais 25 anos para que a obra fosse concluída. Os 2/3 superiores do monumento ficaram prontos em 1884. Como foi usado mármore de um fornecedor diferente, considerando o tempo que havia se passado, foi difícil prever como esse material se comportaria no futuro. Estas duas partes aqui se pareciam muito no começo, porém, com o tempo, mais precisamente por causa dos ventos, chuva e erosão, acabaram ficando com tons diferentes. Tem ainda uma terceira porção de mármore, que dá pra ver só se você prestar bastante atenção. Inicialmente, os construtores foram à loja de um fornecedor de mármore de Massachusetts, mas na hora perceberam que as cores não eram iguais. Eles tiveram que trocar de fornecedor, mas foi um erro que resultou neste terceiro tom. Ele só é visto de frente, então a maioria das pessoas acha que o monumento possui duas cores. Os responsáveis pela obra notaram a diferença bem rápido e encontraram um tipo de mármore que se parecia com o primeiro. Mas o novo material também mudou de cor por causa das condições climáticas. Você é do tipo de pessoa que gosta de navegar pelo Pinterest ou Instagram procurando seu próximo destino de férias? Então certamente já viu uma pequena cidade italiana chamada Cinque Terre. Ela é muito conhecida entre fotógrafos e viajantes em razão de suas construções de cores vivas, que acabam contrastando com o azul cristalino do mar. Essas casas possuem uma enorme gama de cores, de verde a amarelo e até rosa-choque, então dá pra entender a fama do local. A cidade parece mais uma pintura do que um lugar de verdade. Mas por que essas casinhas foram pintadas com cores tão vibrantes? Lendas locais dizem que os pescadores costumavam pintar suas casas de várias cores para que pudessem vê-las com facilidade lá do meio do mar, quando estivessem retornando do trabalho. Mas há algumas residências que são pintadas com uma cor específica, e seus moradores são proibidos por lei de mudá-la. É o caso da Cidade Rosa, como ficou conhecida Jaipur, na Índia. Ela possui várias construções com diferentes tons de rosa, desde o empoeirado até o fúcsia. Esse padrão de cor foi criado nos anos 1800. Dizem que o marajá indiano da época, Sawai Ram Singh, receberia a visita do príncipe Alberto da Inglaterra e quis desejar-lhe boas-vindas. E para isso pintou a cidade inteira de rosa. Mas aí fica a questão, por que escolheu essa cor e não outra? Bem, historicamente, ela representa boas-vindas e hospitalidade. Jaipur não é a única cidade monocromática do mundo. Sua versão azul fica no Marrocos e se chama Chefchaouen. Alguns moradores dizem que ela é pintada de azul para simbolizar a linda cor do mar Mediterrâneo. Outros consideram que esse tom mantém as casas mais frescas em dias de muito calor. Dizem até que isso pode afugentar os mosquitos. As pessoas acreditam que é uma cor que faz com que a construção se pareça com as ondas do mar, um lugar onde nenhum inseto vai querer estar. Agora, esta atração aqui se tornou o símbolo oficial da cidade mais romântica do mundo. La Tour Eiffel. Tô até sentindo o cheirinho de uma baguete recém-assada. Bem, parece que a Torre Eiffel também tem um segredinho relacionado à cor. Esse famoso monumento francês tem cor castanha hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. O engenheiro responsável pela construção da torre, e que também deu a ela esse nome, se chamava Gustave Eiffel. Ele dizia que a primeira tinta usada na obra, um vermelho muito vívido, servia para protegê-la da ferrugem. Tipo o que foi feito na Golden Gate, em São Francisco, Estados Unidos. Mas desde que foi erguida, a Torre Eiffel já teve muitas cores, como ocre, amarelo e vários tons de marrom. Houve uma vez em que até foi usada uma tinta com efeito ombré. Isso fazia parecer que o monumento estava sumindo à medida que ia alcançando o céu. Acho que nunca ouvi uma história tão emocionante quanto a do vovô arco-íris de Taiwan. O nome dele é Huang Yunfu, e sua história começa no fim dos anos 2000.
Por ser o último morador de um vilarejo, as autoridades locais decidiram derrubar as casas de lá para construir um moderno complexo de apartamentos. Para lidar com sua tristeza e solidão, o homem passou a pintar as paredes das casas de lá. Ele começou desenhando pássaros e gatos e depois pessoas. Em 2010, um universitário ficou sabendo do projeto e resolveu ajudar. Ele fez uma campanha para arrecadar fundos e agora o vilarejo atrai um número impressionante de turistas todos os anos. Mais de 1 milhão. Com tanto sucesso, as autoridades acabaram desistindo de destruir a vila. E por falar em belos designs, existe uma biblioteca que se parece com uma prateleira gigante. Não é cena de filme. Alguém construiu mesmo isso. Uma das fachadas da Biblioteca Pública do Kansas se parece com um monte de livros enfileirados sobre uma prateleira. É mesmo incomum, considerando que cada livro tem mais de 7 metros de altura e quase 3 de largura. Nem é preciso ser fã de literatura para querer visitar o local, não é mesmo? A maior cesta do mundo não foi feita para gatos gordinhos. Na verdade, é um prédio. Sim, existe um edifício por aí que possui formato de cesta de piquenique. Ele fica em Newark, no estado de Ohio, e foi construído para servir como sede da empresa Longaberger, uma fabricante norte-americana de cestas artesanais de madeira. Essa obra é também reconhecida entre os profissionais como um dos exemplos mais famosos de arquitetura mimétrica, ou seja, quando um prédio é projetado para representar sua função ou finalidade. O edifício cobre aproximadamente 16.700 metros quadrados e custou cerca de 30 milhões de dólares para ser construído. A conclusão ocorreu em 1997. Com 7 andares e um átrio central, também possui um teto de vidro que permite que a luz natural entre. Esse cesto gigante também tem 2 alças grandes de aço. Elas são equipadas com elementos de aquecimento que não as deixam congelar, protegendo o átrio de vidro que fica logo abaixo de qualquer gelo que possa cair ali durante o inverno. Em Darmstadt, na Alemanha, existe um complexo residencial dos anos 90 chamado de Weissspirale. Ele possui um design maravilhoso e uma ótima história também. Esse nome significa floresta espiral. Isso remete ao formato da construção, bem como ao fato de que o teto é verde, mas não estamos falando de tinta verde. O prédio em espiral possui uma floresta incrível sobre o telhado, com árvores de bordo e limoeiros. Essa construção especial foi concluída no ano 2000, com 105 apartamentos de 100 janelas, cada uma com formato e tamanho diferentes. Com 12 andares, o prédio também possui uma cafeteria e um bar. E tem mais um detalhezinho interessante: cada canto da obra é arredondado. Se algum dia você estiver na cidade de Rotterdam, na Holanda, não deixe de visitar as Casas Cubo. Essas construções inusitadas ficam acima do nível do solo, em cima de uma ponte para pedestres, perto do centro e da estação de metrô Rotterdam Black. No século XX, Rotterdam foi destruída. Por isso que mais tarde se tornou foco de designs arquitetônicos novos e criativos. A ideia do arquiteto holandês Piet Blom era projetar casas funcionais que também deixassem espaço para os pedestres passarem no nível do solo. Ele se inspirou em elementos simples, como florestas e árvores. Cada casa foi feita sobre um pilar hexagonal, uma construção feita de concreto e projetada para se parecer com o tronco de uma árvore. Cada um desses pilares tem uma escada que leva a salas de estar espaçosas. Outro exemplo de casa que parece ter saído de um conto de fadas é a Nautilus House, perto da cidade do México. Com formato de concha, também é uma das primeiras representações de bioarquitetura. O homem por trás desse design inovador é Javier Senosian. Ele se inspirou nos trabalhos de Gaudí e Frank Lloyd Wright. O próprio conceito de bioarquitetura define que as construções devem ser feitas com base em estruturas encontradas na natureza. Isso serve para lembrar as pessoas de sua história e tradições. A Nautilus House não tem muito espaço, de acordo com seus construtores, mas sua estrutura é resistente a terremotos e não precisa de manutenção, sem contar as centenas de janelinhas coloridas de vidro que decoram a obra. O design molda o mundo ao nosso redor. A cadeira em que você está sentado enquanto assiste este vídeo foi cuidadosamente pensada por um designer. O mesmo acontece com a mesa onde seu smartphone está agora. Alguns designs são tão engenhosos que não podemos deixar de ficar hipnotizados por eles. Do simples ao complexo, vamos dar uma olhada em alguns deles. Você organiza sua estante de livros por gênero, ordem alfabética ou pela cor das capas.
Acho que a ordem alfabética dá à sua casa um ar de biblioteca, mesmo que use essas prateleiras pequenas e ramificadas. Normalmente, os autores colocam apenas seus sobrenomes na lombada do livro, para facilitar a localização dele pelos usuários. Mas o designer dessa obra de Ray Bradbury teve uma ideia inteligente. Ele percebeu que o nome Ray está contido no sobrenome Bradbury e pintou as letras R, A e Y em cores diferentes na lombada. Dessa forma, o primeiro e o último nome do autor são destacados. O que você acha? Sim ou não? E por falar em livros, esse de George Orwell já vendeu mais de 4 milhões de cópias. A famosa história 1984 conta uma história de vigilância e o arrepio de ser constantemente observado por um suposto grande irmão. Eu diria que essa capa traduz o conteúdo de forma genial. E até mesmo faz referência à literatura como um meio, com o uso de ponto e vírgula. Parabéns a esse designer. Se você não viveu debaixo de uma pedra, já ouviu falar uma ou duas vezes sobre a história de Van Gogh. Não há necessidade de recontá-la aqui. Aparentemente, esse produto que foi exposto na loja de presentes de uma experiência imersiva de Van Gogh se inspirou na história do artista. Quero dizer, dê uma olhada nesse conjunto de canecas. Você daria isso ao seu amor? Para que um de vocês possa ser a orelha e o outro o curativo? Se você me perguntar, não tenho tanta certeza. Acho que prefiro apenas uma caneca normal do Van Gogh com o rosto dele. Em que os relógios fazem você pensar? Talvez sua mente, como a minha, vá direto para o cuco da sua avó. Eu nunca diria que Bruce Lee seria uma boa ideia para um relógio. Esse designer pensou que pernas mais Bruce Lee mais elasticidade são iguais a 1. Brincadeira. Quero dizer, isso funciona para certos horários, mas não para todos. Definitivamente, nem todos. O design também pode ser usado como uma ferramenta para aumentar a conscientização. Há muitos exemplos de grandes campanhas de marketing, mas eu diria que esta é bastante engenhosa. Dê uma olhada antes que eu lhe dê algum contexto. Você consegue adivinhar para o que ela está aumentando a conscientização? A repetição das primeiras sílabas lhe dá alguma dica? Este foi um anúncio para combater a discriminação contra pessoas que gaguejam, feito pela Dutch Stutter Foundation, em 2021. Legal, não é? Na fila para o prêmio de melhor outdoor está essa peça publicitária para a adaptação de Drácula pela BBC. Você sabe o que dizem? Os vampiros não gostam de aparecer em plena luz do dia. Portanto, esses designers usaram a luz natural a seu favor. Quando o sol se põe e a lua brilha no céu, começamos a ver uma sombra se formando. E você adivinhou, a sombra do rosto do Drácula aparece. Quero dizer, uau! Comprar artigos de papelaria traz à tona a criança interior de todos nós. Canetas, lápis, borrachas, nós adoramos. Mas o que dizer da ideia deste designer de transformar uma borracha comum no Monte Fuji? A melhor parte é que ela é interativa. Se você usar apenas as laterais, sua borracha se transformará nessa linda montanha em pouco tempo. Eu sei que é preciso ser inteligente para jogar xadrez, mas esse conjunto faz com que pareça ainda mais difícil. Em 1923, o designer Joseph Hardwick criou o conjunto de xadrez Bauhaus. Aqui, nenhum cavalo se parece com um animal e nenhuma rainha está usando uma coroa. Em vez disso, as peças de madeira foram projetadas para mostrar as direções em que podem se mover durante um jogo. No entanto, não é 100% exato. Os peões só podem se mover para frente e são representados por um retângulo. O que isso quer dizer? Estamos entrando na era das coisas inteligentes. TVs, carros e geladeiras. Mas essa é a primeira vez que vejo um cartão de visita inteligente. Se você for um advogado de divórcio, talvez possa seguir a ideia desse cara. Pré-fabricar o cartão de tal forma que possa dividi-lo ao meio. Metade para um cônjuge e metade para outro. E ambas as partes ainda terão seu número de telefone, só para garantir que você conseguirá que um deles seja seu cliente. Em uma determinada galeria, há uma loja de skate que fica ao lado de uma churrascaria. Não tenho certeza de quem pensou nessa solução, mas até que funciona. É um skate de carne. Claro, é estranho, mas parabéns a quem se atreveu a pensar nisso. Ok, então me ajude aqui. Existe algo como um design ruim? E você diria que essa placa de rua se qualifica como um exemplo? Os usuários parecem achar que ela é muito poluída visualmente. Outros nem mesmo entenderam o objetivo dela. A propósito, é uma placa a favor das bicicletas. Devo dizer que gosto da ideia dessa pessoa, mas na prática, eu diria que não funcionou.
O impressionismo foi um período da história da arte em que os pintores usavam pinceladas suaves para retratar seus temas. Olhando de longe, você pode achar que a imagem é um pouco pixelizada, mas essa marca levou essa ideia a outro nível. Aparentemente, se você usar os óculos deles, verá as pinturas por meio de uma lente totalmente nova. Inteligente, não é? E por falar em arte, eu diria que o designer desse pôster provavelmente levou um bom tempo para criá-lo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um daqueles filmes que fazem seu cérebro trabalhar duro para acompanhar o enredo. E os personagens. E todas as cores. Eu diria que esse designer conseguiu dar vida à essência do filme. E você? Ok, poucas coisas são mais chatas do que canos de esgoto. Esteticamente, é claro. O design é geralmente simples e repetitivo, exceto pelo fato de que durante o século XIX, os arquitetos provavelmente eram viciados em dragões e por isso fizeram vários edifícios com canos como este. Você verá muito disso se estiver visitando a França, e devo dizer que eles são incríveis! Fãs de Harry Potter, o que vocês acham de uma lâmpada noturna no formato do brasão de Hogwarts, que vem com uma varinha de controle remoto? Acho que minha parte favorita é a varinha. Eu sempre quis ter uma dessas. Parabéns a quem teve essa ideia genial! Um suporte para facas que parece um tubarão branco pronto para atacar sua presa. Sim, isso existe. E é muito inteligente. Quer dizer, as facas se coordenam perfeitamente para parecer a mandíbula aberta de um tubarão. Além disso, o design é bonito. Para mim é um sucesso. Se você já gostava do Red Hot Chili Peppers antes, vai gostar ainda mais agora. O logotipo deles é uma famosa estrela vermelha, como você deve saber. E aparentemente, para o show deles em Perth, na Austrália, o ingresso incluía transporte de ida e volta para o local. Assim, o designer usou o símbolo da estrela vermelha como uma forma de anunciar essa informação. Um desses casos adoráveis em que a arte e a música se encontram com a vida real e arrasam. Uma das regras básicas do marketing é: você precisa conhecer seu público. Acho que esse anúncio de colchão não funcionaria em praticamente nenhum lugar do mundo. Mas caramba, ele se encaixa perfeitamente no Colorado. Caso você não tenha entendido a referência, a neve fresca é geralmente chamada de neve em pó. E é preciso ter uma boa noite de sono para aproveitar isso. Em uma galáxia muito, muito distante. Brincadeira. Em nossa própria casa, a Volkswagen inventou um dos carros mais amados de todos os tempos: o Fusca. E quem diria que essa versão se parece exatamente com Darth Vader? Pobre Luke, no entanto. Ele teria que continuar vendo o rosto de seu pai em todos os lugares. Então, você conhece algum outro design genial que não mostramos aqui? Conte pra gente! Você já se perguntou como serão os edifícios legais do futuro? Bem, segure-se firme, porque a inteligência artificial está aqui para revolucionar o mundo da arquitetura. A IA é uma ótima companheira. Ela pode dar aos arquitetos novas ferramentas incríveis para criar estruturas alucinantes que não são apenas impressionantes, mas também ecologicamente corretas e super eficientes. Então vamos ver como será o nosso belo futuro. Antes de mais nada, você sabe que as cidades podem ficar muito ocupadas e sobrecarregadas, certo? Bem, adivinhe só, a IA está aqui para salvar o dia e tornar nossas cidades super inteligentes. Imagine que você está andando pela estrada em seu carro voador. Sim, teremos um. Graças à IA, o trânsito flui como um sonho. Não há mais engarrafamentos intermináveis. A cidade sabe onde estão os pontos mais prováveis de crimes e toma medidas proativas para nos manter seguros. É como ter super-heróis em cada esquina. E ei, esqueça o lixo acumulado. A IA garante que o lixo seja gerenciado com eficiência, mantendo nossa cidade limpa e fresca. Ela pode atuar como um gerente que otimiza tudo, desde o tráfego até a segurança e até mesmo o descarte de resíduos. Pode analisar toneladas de dados de todos os tipos de lugares, como sensores e mídias sociais. Com todas essas informações, pode ajudar os planejadores da cidade a tomar decisões brilhantes que tornam nossas vidas melhores. Ok, então você caminha pela rua e seus olhos são instantaneamente cativados por um edifício extraordinário. Suas curvas e características futuristas fazem com que ele se destaque dos demais. E ele não apenas chama sua atenção, mas também é um super parceiro da Mãe Natureza. Você pode pensar que ele foi projetado por um arquiteto genial, mas mal sabe que, na verdade, foi uma colaboração entre humanos e inteligência artificial. Imagine ter um amigo de projeto super inteligente que pode apresentar milhares de ideias incríveis de construção em um piscar de olhos. É isso que o software de design assistido por IA faz para os arquitetos. Ele pode gerar e avaliar uma tonelada de opções de design, levando em conta coisas como os melhores
melhores materiais a serem usados e a localização perfeita para o edifício. Além disso, ao analisar dados e processar números, os algoritmos podem ajudar a otimizar o projeto do edifício, garantindo que ele minimize o uso de energia, conserve a água e gerencie os resíduos. Todo edifício se esforça para reduzir custos, economizar energia e promover um mundo melhor. O resultado? Obras-primas arquitetônicas que são incrivelmente belas e super práticas. A paisagem urbana do futuro será delineada por essas estruturas inspiradoras. Ah, mas isso não foi impressionante o suficiente para você? Bem, que tal um edifício futurista impressionante que parece desafiar a gravidade? Ele não é feito de tijolos e argamassa tradicionais, não. Essa maravilha foi criada usando os poderes da impressão 3D. Com a ajuda da IA, os arquitetos projetaram cada detalhe intrincado e forneceram todos os dados importantes, como os materiais a serem usados. Ela também avaliou se as condições do local poderiam afetar a estrutura. Os algoritmos de IA fizeram sua mágica para otimizar o projeto, tornando-o incrivelmente belo e sólido como uma rocha. A impressão 3D é basicamente uma máquina mágica capaz de criar estruturas impressionantes, saídas diretamente de um filme de ficção científica. E a IA entra em cena para garantir que essas estruturas não sejam apenas bonitas, mas também resistentes. Na cidade do futuro, a impressão 3D se tornará a ferramenta definitiva do arquiteto. Ela permitirá que eles criem estruturas que antes eram impossíveis de construir. De formas alucinantes a detalhes intrincados, as possibilidades são infinitas. Mas a IA não está apenas tornando os edifícios mais bonitos, ela também os torna eficientes e aconchegantes. Digamos que você entre em um prédio de escritórios futurista. As luzes se ajustam automaticamente para combinar com seu humor e a temperatura é definida perfeitamente para você. Esses edifícios futuristas são capazes de detectar o ambiente e reagir a ele, assim como você. Eles controlam a iluminação, mantendo-a adequada para a hora do dia. Também gerenciam a temperatura para que o ambiente esteja sempre aconchegante e confortável. Ficam atentos à segurança e corrigem pequenos problemas antes que se tornem grandes dores de cabeça. Assim, o edifício inteligente sabe quando as pessoas entram e saem e, portanto, otimiza o uso de energia de acordo com isso, poupando o planeta e algum dinheiro ao longo do caminho. Mas o mais legal é que essas não são as únicas possibilidades. Que tal transformar arranha-céus em uma floresta vertical? Recentemente, um arquiteto da Índia ficou muito empolgado com o poder da inteligência artificial. Então, ele decidiu se unir a um bot de imagens chamado Midjourney para criar uma visão do futuro. Mas em vez de um mundo robótico e monótono, eles buscaram algo espetacular. Com instruções de texto como tecnologia utópica e torres futuristas, o arquiteto e a IA começaram a trabalhar. Adivinhe o que aconteceu? A Midjourney não decepcionou. Ela criou um mundo em que os edifícios eram cobertos por florestas verticais exuberantes e adornados com formas inspiradas na natureza. Eles queriam criar um futuro sustentável que se harmonizasse com o meio ambiente. O arquiteto Manas Bhatia é muito positivo em relação ao potencial da IA. Ele não a vê como uma ameaça ao seu trabalho, mas como uma ferramenta poderosa para mudanças positivas. Ele prevê um futuro em que arquitetos e IA colaborem para criar projetos de tirar o fôlego. Em seu projeto, Bhatia até pediu à IA que imaginasse estruturas simbióticas e ocas, e ela respondeu com imagens de apartamentos aninhados em árvores ocas. Bem, Bhatia acredita que a natureza deve desempenhar um papel importante na arquitetura. Ele adora projetar estruturas que incorporem a beleza e a funcionalidade da natureza. De prédios construídos ao redor de árvores a fachadas que regulam a temperatura, ele tem tudo a ver com a combinação da arquitetura com o mundo natural. Com arquitetos como Bhatia e os superpoderes da IA, o futuro das cidades será incrível. Portanto, prepare-se para entrar em um mundo onde a natureza e a tecnologia coexistem em perfeita harmonia. É um sonho que mal podemos esperar para ver se tornar realidade. Mas se você não for um grande fã de árvores, que tal arranha-céus que não são feitos de tijolos sólidos, mas são maravilhas infláveis? A Zumo, uma empresa de arquitetura de Barcelona, usou a mágica da IA para dar vida a essas estruturas infláveis que se erguem sobre as cidades do futuro como balões iluminados no céu. Aqui está a melhor parte. Esses edifícios infláveis têm superpoderes de sustentabilidade. Você pode subi-los até alturas imensas, achatá-los para facilitar o transporte e reconstruí-los onde for necessário. Além disso, são alimentados por energia renovável, reduzindo seu impacto no meio ambiente. Muito legal, não é? Ufa! O futuro está se aproximando de nós como um foguete. A inteligência artificial pode se tornar um ingrediente secreto que faz o trabalho dos arquitetos ser ainda mais especial. Mas ei, com grande poder vem grande responsabilidade. Precisamos usar a IA de forma sábia e ética.
Por enquanto, não temos que nos preocupar com a possibilidade de as máquinas substituírem os arquitetos. A inteligência artificial ainda precisa de uma mão humana. Caso contrário, poderemos acabar com edifícios que parecem bananas amassadas ou cones de sorvete, a menos que você prefira assim. Além disso, os humanos têm uma vantagem importante. Eles, bem, são humanos. Precisamos ter em mente que a inteligência artificial não tem inteligência emocional. Ela é um gênio cerebral, mas não consegue entender completamente os sentimentos e as vibrações que nós, humanos, desejamos em nossos espaços. Por isso, devemos nos lembrar de infundir em nossos projetos aquele toque humano, aqueles elementos calorosos e macios que nos fazem pensar: eu me sinto em casa. E não podemos esquecer que a IA ainda está aprendendo. Basicamente, ela está apenas dando os seus primeiros passos. E precisamos ser pacientes e dar tempo para que ela cresça. Apressar demais as coisas pode resultar em projetos mal feitos ou em edifícios que parecem um quebra-cabeça desordenado. Isso pode parecer legal se você gosta de arquitetura de vanguarda, mas onde ficam as pessoas comuns nessa história? Portanto, à medida que o futuro se desenrola em uma velocidade vertiginosa, vamos abraçar as maravilhas da IA na arquitetura. Mas lembremos também de equilibrar seu brilho com o nosso próprio toque humano. Juntos, podemos criar um futuro em que os edifícios não sejam apenas funcionais, mas também cheios de coração e alma. É uma aventura de outro mundo. Ei, eu tenho um convite para te fazer. Faça suas malas e vamos para a cidade mais visitada do mundo, Paris. A cidade do amor, da luz, ou como você quiser chamá-la. Nosso objetivo é descobrir o maior número possível de segredos sobre o mundialmente famoso Museu do Louvre. Tudo pronto? Pegue seu guia de viagem e boa viagem! O Louvre causa uma grande impressão se você estiver visitando pela primeira vez. A tradicional arquitetura renascentista francesa é misturada com alguns elementos mais modernos, como a pirâmide. E essa é a nossa primeira parada de hoje. Para entrar no museu, você pode atravessar essa enorme estrutura de vidro que fica bem ali no pátio. Se estiver se perguntando qual é o problema desse elemento arquitetônico, vamos parar aqui por alguns minutos e aprender um pouco mais sobre ele. A pirâmide não está aqui desde o início. Afinal de contas, o prédio principal do Louvre, também conhecido como Palácio, data de 1190. Mas antes de se parecer com o que você vê hoje, esse lugar era um castelo, cheio de fossos, masmorras e não, nada de dragões, porque eles não são reais, infelizmente. De qualquer forma, o palácio foi encomendado pelo rei francês Filipe II. E você pode conferir parte do Louvre medieval no porão do edifício. Historicamente, o local só se tornou um museu muito recentemente. Em 1793, após a Revolução Francesa, a nação decidiu que esse lugar seria usado para exibir a valiosa coleção de arte do país. Foi somente na década de 1980 que surgiu a ideia da pirâmide de vidro. O então presidente François Mitterrand lançou uma grande reforma do local. O projeto foi chamado de Grand Louvre e incluiu a construção de uma nova entrada para os visitantes. Na década de 80, o museu já estava recebendo milhões de visitantes por ano e a entrada frequentemente ficava lotada. Foi então que surgiu o arquiteto estrangeiro Ai Ming-pei. Mitterrand o contratou para construir uma entrada que conectaria os 3 pavilhões do edifício. E se você me perguntasse, eu diria que ele fez um ótimo trabalho. Estamos falando de 200 toneladas de vidro e ferro. Sem mencionar que esse vidro, chamado de Diamond Glass, foi especialmente projetado para ser totalmente transparente, sem nenhuma tonalidade verde ou azul. Pei queria que os visitantes tivessem uma visão clara dos prédios principais, sem que o vidro interferisse. Foram necessários 2 anos apenas para acertar a cor. Também demorou um pouco para que Pei resolvesse que construiria uma pirâmide. Ele experimentou projetar um cubo e até mesmo um hemisfério. Mas como o edifício original não tem curvas, isso tornaria a peça muito fora de contexto. Por isso, decidiu erguer uma pirâmide, inspirada nas do Egito. Afinal de contas, o Louvre possui uma imensa coleção de artefatos egípcios antigos. Então, isso faz sentido, certo? Só um palpite. O fato é que os franceses são bastante críticos, e quando a pirâmide foi concluída em 1988, se tornou o centro de um debate muito acalorado. A opinião pública ficou incomodada com uma construção tão moderna. Hoje, as pessoas tiram todo tipo de selfies estranhas ali. Naquela época, porém, os moradores de Paris diziam que a arquitetura moderna não tinha nada a ver com o estilo renascentista do Louvre, ou mesmo com a história do edifício. Alguns até diziam que a pirâmide não era francesa o suficiente. Caramba!
Ao ficar na fila para entrar, você não pode deixar de se perguntar como as pessoas limpam essa enorme estrutura de vidro. Estamos falando de encostas de vidro, então com certeza não é uma tarefa fácil. No início, a administração do museu aparentemente contratava alpinistas para escalá-la e fazer o serviço. E alguns ainda fazem esse trabalho hoje em dia, quando o robô criado para essa tarefa não consegue alcançar todos os pontos sujos. Não estou brincando, o local é limpo por um robô. Você sabe o que dizem, o futuro está aqui. Quando estiver descendo as escadas rolantes, você perceberá que a incrível pirâmide que estava fotografando no andar de cima tem uma face invertida para o de baixo. Ela serve como uma claraboia para o Carrossel du Louvre, que é como um shopping center subterrâneo, ou o saguão principal do museu. Ei, veja, há uma loja da Apple, só que os franceses a pronunciam como Apple. Existe a opção de escolher entre 3 alas diferentes do museu: Richelieu, Sully ou Denon. Eu diria para começarmos pelo Denon. Você entenderá o porquê daqui a pouco. E sabia que o Louvre exibe cerca de 35 mil obras de arte? É por isso que é praticamente impossível visitar tudo em um dia. Se você é um amante da arte, terá que voltar aqui mais vezes. Mas para ver todas as obras, gastando cerca de 30 segundos em cada uma, teria que visitar o Louvre mais de 100 vezes. E isso sem contar os intervalos para banheiro e almoço. Você já entendeu a ideia, certo? O museu é enorme. É por isso que leva cerca de 10 minutos de caminhada para ir da entrada do saguão até a pintura mais famosa, a Mona Lisa. Mas como você chegou cedo, conseguiu tirar boas fotos dessa obra-prima de Leonardo da Vinci. Um fato pouco conhecido: ela já foi roubada do Louvre. O autor do crime foi um cara chamado Vincenzo Perugia. Ele era funcionário do museu e os investigadores acreditam que tenha dormido lá dentro para realizar o que é conhecido como o maior roubo de arte do século XX. Aparentemente, na manhã seguinte, Vincenzo simplesmente saiu dali com a Mona Lisa escondida entre seus pertences. Ela ficou desaparecida por quase 2 anos até que foi recuperada na Itália. Quem sabe, talvez tenha aproveitado a viagem de volta à sua terra natal. Se você gosta de história da arte, deve saber que há muitas teorias em torno da Mona Lisa. A pintura está envolta em mistério. Isso é um fato. Há um forte argumento de que poderia ser um autorretrato do próprio Da Vinci. Os historiadores compararam o rosto dele e o da Mona Lisa. E adivinhe! Eles parecem ser surpreendentemente semelhantes. Além disso, um estudo de 2010 realizado pelo Comitê de Patrimônio Cultural da Itália descobriu que há uma coleção de símbolos ocultos na pintura. Eles só são visíveis por meio de lentes de aumento altamente tecnológicas, mas mostraram que Da Vinci inscreveu um LV dentro do olho direito da Mona Lisa. Os especialistas acreditam que essa seja a assinatura dele, mas os outros símbolos, um CE no olho esquerdo e um 72 no arco da ponte ao fundo, ainda são um mistério. Mas chega de falar de La Gioconda. Queremos chegar à ala Sully. Ao longo do caminho, você vê algumas pessoas sentadas em frente às pinturas com um caderno de desenho ou até mesmo uma tela. Isso é permitido? Sim, essa é uma característica muito interessante do museu. Ele abriga uma escola de arte chamada École du Louvre, e os alunos dessa escola, bem como de outras instituições parisienses, podem obter permissão para sentar-se em frente às pinturas e copiá-las. Dessa forma, jovens artistas promissores podem aprender diretamente da fonte. Eles copiam obras de Renoir, Monet ou Poussin, tentando descobrir as técnicas usadas por esses pintores. Posso me inscrever para isso, por favor? Para finalizar o passeio, você visitará o antigo fosso sobre o qual falamos anteriormente no vídeo. Aquele que fazia parte do Louvre original quando ele ainda era um castelo. Graças às escavações arqueológicas que ocorreram na década de 1980, essa parte foi descoberta e está aberta para visitação desde 2016. Tem até um modelo em miniatura de como era o castelo original. E se você já visitou outros pontos de referência em Paris, perceberá que ele é bem parecido com a Conciergerie. Será que já pensaram em produzir queijo aqui? Parece ser o lugar perfeito. Bem, espero que você tenha gostado de conhecer alguns segredos do museu mais famoso do mundo. Até a próxima! Após ganhar na loteria, o Geraldo ficou muito rico. Ele comprou uma mansão enorme e contratou um galerista para ajudá-lo a investir em algumas obras de arte.
O profissional o convenceu a comprar uma estátua antiga super cara para sua coleção. Um dia, a filha do Geraldo foi visitá-lo. Ele mostrou a estátua, todo orgulhoso. Mas a jovem começou a rir. Diz que o tal galerista só podia ser um golpista, pois havia lhe enganado. Como ela sabia? Tem uma gravação na estátua em letras pequenas. Lá está escrito Made in China. Ou seja, a peça é daquele país. A Vilma é presidente do clube de leitura de sua cidade. Os membros do grupo geralmente se reúnem na casa dela, pois lá é espaçoso e bonito. Mas em uma noite, alguém bateu na cabeça da jovem na biblioteca, depois do término da reunião do clube. Ela não viu quem foi. No dia seguinte, os policiais interrogaram 3 suspeitas. A Melissa diz que tinha saído da reunião mais cedo naquela noite, pois tinha um voo para Paris. A Kelly falou que foi a última pessoa a sair da casa da Vilma, mas não tinha notado nada suspeito. A Ana não tinha ido à reunião naquele dia, já que era aniversário de seu marido, e ela deu uma festinha para ele. Quem está mentindo? A Melissa. Se ela tinha um voo para Paris, por que não está lá? Observe esta linda paisagem. Você consegue ver alguma coisa estranha? É este girassol aqui. O José trabalhava como segurança em um grande aeroporto internacional. Um dia, ele recebeu uma ligação do pessoal da limpeza. Eles haviam encontrado um cachorro no aeroporto. Agora, o José precisa descobrir quem é o dono do animal. Observe estes passageiros. Você consegue identificar o dono do cachorro? Este cara aqui tem um osso dentro da mala e há pelos de cachorro na calça dele. Ele deve ser o dono. Observe esta imagem. Você consegue identificar o emoji diferente? Este aqui tem asas diferentes. O João foi contratado recentemente como assistente de galerista. Ele recebeu uma grande entrega de manhã, 5 pinturas raras da Idade Média. Então ligou para sua chefe imediatamente e falou que 2 daquelas obras eram falsas. Como ele descobriu? Tem um arranha-céu no fundo desta pintura. E esta aqui parece ser autêntica, mas olhe só para o céu. Tem um avião voando entre os pássaros. Observe esta imagem. Você consegue encontrar o emoji diferente? São estes carinhas aqui, ó. Após uma longa viagem, a Lilian finalmente chegou ao local do casamento da sua amiga, em outra cidade. A comida parecia deliciosa e a garota estava faminta. Então se aproximou da mesa, mas de repente, as luzes se apagaram e ela desmaiou. A Lilian acordou no dia seguinte e com uma dor de cabeça terrível, assim como todos os outros convidados. Ninguém se lembrava de nada sobre como a festa havia acabado. Observe estas 2 fotos. Elas foram tiradas antes e depois de a luz acabar. O que será que aconteceu na festa? Os balões estouraram. Alguém os encheu com gás sonífero. A pessoa queria que todos desmaiassem e provavelmente fez isso para ajudar a noiva a fugir, pois ela não foi encontrada na manhã seguinte. A Gilda é professora de artes. Um dia pela manhã, ela entrou em seu estúdio e ficou surpresa. A parede inteira e os desenhos dos alunos estavam manchados de tinta. Então interrogou 3 suspeitos. A zeladora não havia limpado a sala no dia anterior, pois estava de folga. Uma das alunas, a Rosa, falou que deixou o estúdio às 6 da tarde. E até aquela hora estava tudo ok. Outro aluno, Ricardo, confessou que havia levado sua namorada para o estúdio para se gabar de suas pinturas, mas eles foram embora por volta das 8 da noite. Quem é o responsável pela bagunça? O gato. Ele entrou no estúdio pela janela aberta. Observe esta imagem. Por que o cara amarrou o amigo? É lua cheia. O cara começou a se transformar em um lobisomem e o amigo ficou com medo. 2 caras estão tentando conquistar a Helena, exibindo seu dinheiro. O primeiro mandou uma selfie para ela, onde está saindo de um jatinho particular. E o outro enviou uma foto usando um uniforme de piloto, comandando um jumbo. Qual deles tem o salário maior?
pilotos ganham bom dinheiro. Então, o segundo cara é bem de vida. E o primeiro provavelmente só trabalha em um aeroporto. 4 artistas se reuniram em um parque para pintar paisagens. Após terminar seu primeiro trabalho, o Beto foi ao banheiro. Quando voltou, viu que sua pintura estava destruída. Ele ficou muito aborrecido e interrogou os amigos. O Sérgio não viu o que havia acontecido. Estava comprando café para todos. O Denis nem olhou para as pinturas. Estava distraído conversando com uma linda jovem. E a Kelly diz que estava pintando um autorretrato em outra parte do parque. Quem está mentindo? A Kelly. Se ela estava pintando, por que a tela dela está em branco? O Emanuel teve um dia difícil na faculdade, então resolveu relaxar um pouco e foi para seu restaurante preferido com outros colegas. O Paulo, o Gil e a Júlia pediram um cappuccino. A Rebeca, o Felipe e a Ellen preferiram um expresso. Qual bebida o Emanuel pediu? Um cappuccino ou um expresso? Um expresso, o Emanuel tem 2 letras, E em seu nome, assim como a Rebeca, o Felipe e a Ellen. Você está vendo alguma coisa estranha nesta imagem? Este coco não parece estar tão fresco quanto os outros. O Henrique estava caminhando pela rua. De repente, uma bruxa apareceu na frente dele. Ela abriu um portal, pegou o rapaz e o levou para o seu castelo. Ele implorou para deixá-lo ir embora, mas a feiticeira disse: "Agora você vai me servir para sempre." Então, o Henrique pegou um caderno e tirou uma caneta do bolso e tentou negociar com ela. "Se eu escrever seu peso neste caderno, você me deixa ir?" A bruxa ficou intrigada e topou. O Henrique anotou alguma coisa lá e ela teve que deixá-lo ir embora. O que será que ele escreveu? Como prometido, o jovem escreveu: "Seu peso." Você consegue adivinhar a comida que estes emojis representam? É sushi. E esta? Chocolate quente. Vamos dificultar as coisas um pouquinho. Você consegue adivinhar a comida? É pizza. E esta? É um cheeseburger. Qual é a comida? Sorvete de fruta. O próximo produto é uma delícia. Você já comeu? Cookie de pasta de amendoim. E que tal esta combinação? Isso mesmo, é uma salada. O Léo comprou um vestido caro para sua namorada como presente de aniversário. Ele o colocou dentro de seu guarda-roupas e saiu de casa. Quando voltou, viu que a roupa havia sumido. Só 3 pessoas estavam na casa naquele dia, e ele as interrogou. A irmã dele, a Lara, disse que estava limpando a casa desde cedo. A mãe do Léo, a Rosa, estava plantando flores no jardim. E a tia Nina estava preparando o jantar do aniversário o dia todo. Quem roubou o vestido? Foi a mãe do Léo. Não há flor alguma no jardim. Observe esta imagem. Qual é o emoji diferente? É este carinha aqui. Um dia, o Senhor Azul, o Senhor Vermelho e o Senhor Branco se encontraram para jantar. Quando tiraram seus paletós, o Senhor Azul chamou a atenção de todos para o fato de que cada um deles estava usando uma camisa cuja cor era diferente de seus sobrenomes. O homem de camisa branca pareceu surpreso e disse: "Sim, Azul, você tem razão. Você consegue dizer qual cor cada homem estava usando?" O Senhor Azul pode estar usando uma camisa branca ou vermelha.
Mas sabemos que um homem diferente está usando a branca. Isso significa que o senhor azul só pode estar usando a camisa vermelha. O senhor branco poderia estar usando a azul ou a vermelha, mas a vermelha já está sendo usada pelo senhor azul. Então o senhor branco está usando a azul. Isso significa que o senhor vermelho está usando a camisa branca. E nesta imagem, qual morango é diferente dos demais? É este aqui. A Jéssica era uma galerista famosa. Muitos pintores sonhavam em trabalhar com ela, que um dia entrou em uma aula de artes e viu uma linda paisagem. "Uau, quem pintou esta obra de arte?" perguntou. 3 artistas se apresentaram e cada um afirmava ser o autor daquela preciosidade. Ajude a Jéssica a encontrar o verdadeiro autor. É este cara aqui. A paleta dele tem exatamente as cores que vemos na pintura. Observe esta imagem com atenção. O que há de errado nela? Golfinhos não nadam em lagos de florestas. Uma vez, um monarca rigoroso governava seu reino. A cidade mágica onde ele vivia era cercada por muros altos. Ninguém tinha permissão para sair de lá. E quem quisesse entrar precisava ter documentos especiais. Se não os tivesse, não conseguia entrar. O reino mágico era conectado ao resto do mundo por uma ponte de madeira. Ela ficava sob a vigilância do feiticeiro do rei, que expulsava todos os intrusos usando magia. Ele saía para checar a ponte a cada 5 minutos. Depois, ficava dentro da guarita por mais 5 minutos. Para atravessar a ponte, uma pessoa precisa de 9 minutos. E mesmo assim, o cara conseguiu fugir. Como ele conseguiu essa proeza? O homem andou pela ponte durante 5 minutos, enquanto o feiticeiro estava dentro da guarita. Depois, virou e começou a caminhar de volta para a cidade. Quando chegou ao muro, o feiticeiro pediu os documentos. Como o homem não os tinha, foi expulso de lá. A Margot é uma crítica de arte. Um dia, ela resolveu visitar um restaurante que era famoso por sua coleção de artes. A jovem se sentou e começou a estudar as pinturas penduradas nas paredes. Quando a garçonete se aproximou de sua mesa, a crítica perguntou a idade daquelas obras. A garçonete disse que eles só tinham peças do século XVIII naquele estabelecimento. A Margot saiu do lugar na hora e escreveu uma resenha revoltada sobre o restaurante. Mentirosos! Por quê? Veja este quadro. Você reconhece este rosto? É a garçonete. É pouco provável que ela tenha mais de 300 anos, a menos que seja uma vampira. Imagine que poderia passar uma semana inteira cavando no chão, procurando ruínas e tirando fotografias dos sítios arqueológicos mais surreais do mundo. Você acharia isso interessante? Pegue suas lupas e vamos cavar um pouco. Quando estiver em Roma, faça o que os romanos fazem, ou seja, caminhe pela cidade tropeçando na história antiga. Então você está passeando pelo Monte Esquilino em uma tarde ensolarada. Acabou de comer seu terceiro gelato quando de repente a viu. A magnífica Domus Aurea, ou Casa Dourada no português. O imperador romano Nero ordenou a construção deste enorme palácio em 64 d.C. A conclusão ocorreu 4 anos depois. Em seus dias de glória, ocupava uma área 3 vezes maior do que a cidade do Vaticano. O edifício era decorado com folhas de ouro, pedras semi-preciosas e muitos afrescos. Havia mais de 300 cômodos no palácio, alguns deles com vista para o belo vinhedo e bosques cheios de animais nas proximidades. E também uma enorme estátua de 30 metros do próprio Nero. O salão octogonal é a parte mais grandiosa do complexo. Originalmente, era um salão de banquetes com quedas d'água em cascata pelas paredes traseiras. Girava em torno de seu eixo dia e noite, à medida que as pétalas caíam. Os sucessores de Nero despojaram todo o palácio de seus materiais. Hoje, os turistas podem visitar a estrutura principal e, é claro, o salão octogonal. Tudo foi escavado, mas você o reconhecerá facilmente, mesmo com as paredes vazias. Depois de voar para o outro lado do mundo, estamos nas profundezas da selva cambojana. Ainda bem que você trouxe inseticida.
Os mosquitos podem incomodar muito neste clima tropical. Escondida entre a floresta está a cidade de Angkor, a capital do Império Khmer entre os séculos 9 e 15. Para sua informação, a palavra Angkor significa capital na língua Khmer. A cidade se tornou uma das maiores do mundo pré-industrial. Pesquisadores dizem que quase 1 milhão de pessoas moravam lá. Hoje, Angkor atrai visitantes de todo o mundo por sua arquitetura deslumbrante. Você pode reconhecer o estilo Khmer no uso de enormes blocos de arenito. No centro do complexo fica o templo Bayon, decorado com 216 rostos sorridentes que os cientistas dizem que devem se assemelhar ao do fundador do Império Angkor, o rei Jayavarman II. Acredita-se que as torres costumavam ser decoradas com ouro, mas hoje o local é um labirinto de templos cobertos de videiras. A cidade foi abandonada em 1431 e não foi redescoberta até a década de 1840. Em 1992, foi nomeada Patrimônio Mundial pela Unesco. Os Estados Unidos geralmente não são sinônimos de ruínas, mas aqui está uma. No estado montanhoso do Colorado fica o antigo lar do povo Pueblo. Em todo o Parque Nacional de Mesa Verde, há mais de 600 habitações de penhascos construídas pelos Pueblos por volta da década de 1190. Só o Cliff Palace tinha mais de 150 cômodos. Era um edifício de vários andares de arenito e argamassa de argila. Para chegar à Casa da Varanda, os visitantes precisam subir uma escada de 10 metros. Lá pode-se ver uma vila de tamanho médio de 38 cômodos e 2 quivas, que são câmaras tradicionais construídas pelos pueblos para fins cerimoniais. Em 1300, a ocupação Puebla da Mesa Verde terminou. Felizmente, o local está aberto para visitas agora. Se você gosta de paisagens de terracota, a cidade de Petra é uma maravilha do mundo antigo. Localizada no deserto da Jordânia, era um centro comercial no século IV a.C. Os nabateus, uma tribo árabe beduína, viveram na chamada Cidade Rosa e prosperaram por muitos anos, acumulando uma quantidade significativa de riqueza. Eles inventaram um sistema inovador de gestão da água que tornou a região habitável. A estrutura em forma de portão, esculpida em rocha, pela qual Petra é famosa, é chamada de Tesouro do Faraó. Ela fica na entrada principal do local e disse que há um tesouro escondido embaixo dela. No início dos anos 2000, o local foi nomeado como uma das 7 novas maravilhas do mundo. Na América Central, na Guatemala, estão as antigas ruínas maias. A cidade perdida de Tikal é um local composto por 12 mil edificações, que são os restos da capital do antigo Império Maia. É comparável em importância a Londres ou Nova York. A Acrópole do Norte é o complexo de monumentos mais antigo de Tikal. Construída exclusivamente por mãos humanas, em 750 a.C., serviu como local de descanso de reis e chefes. Antigamente, os templos da pirâmide eram pintados de vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, só dá para ver o calcário. Os arqueólogos não têm ideia da causa do declínio de Tikal. Foi uma seca? Doença? Ou outra coisa? Localizado na margem esquerda do rio Tigre, há uma estranha ruína antiga, um arco danificado. Pertenceu a uma cidade chamada Ctesifonte, a joia do Império Persa por mais de 800 anos. A cidade abrigava um palácio extravagante, decorado com um mosaico de vidro, tapetes cravejados de joias e muito mármore. O que há com a realeza e o mármore, afinal? O arco fazia parte do complexo palaciano imperial. Até os tempos modernos, era o maior cofre independente feito pelo homem. Observe como não há pilares o sustentando. A enorme riqueza da cidade a tornou um alvo constante para outros impérios, até que eventualmente caiu. Quer mais ruínas maias? Chichén Itzá é um sítio arqueológico com as pirâmides mais bem preservadas da Terra. Localizada no estado de Yucatán, no México, a cidade maia tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, era o lar de 35 mil pessoas. Ali há um total de 26 ruínas a serem exploradas. O destaque é El Castillo, um templo enorme semelhante a um degrau que fica 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados. Incluindo a plataforma superior, são 365 degraus, o número de dias do ano solar.
A cidade perdida mais antiga dessa lista remonta ao período Neolítico. Foi quando nós, seres humanos, começamos a cultivar pela primeira vez, em vez de levar um estilo de vida totalmente nômade, baseado na caça e na coleta. Situado nas Ilhas Órcades, na costa da Escócia, é um local pré-histórico conhecido como Skara Brae. Graças à boa restauração, está muito bem preservado. Você pode ver habitações pré-históricas com lareiras, móveis de pedra e até banheiros primitivos. Os pesquisadores encontraram símbolos rúnicos no local, o que significa que os habitantes da época poderiam ter tentado alguma forma de escrita. Ah, Grécia! Alguém quer um pouco de queijo feta? Chegamos ao ponto focal dos sítios arqueológicos. Mas hoje estamos explorando um em particular: o Colosso de Rhodes. Também conhecido como Gigante de Bronze, costumava ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, no porto da cidade grega de Rhodes, no século 3 a.C. Dizia-se que o colosso tinha 30 metros de altura. Acredita-se que a estátua foi construída com a ajuda de 900 camelos. Infelizmente, durou apenas 54 anos. Um terremoto devastador o quebrou em pedaços, sobrando para os turistas apenas um pé gigante. Agora, há um monte de nada onde a estátua existia. Acho que é seguro dizer que há muitas ruínas de paredes aleatórias espalhadas por todo o mundo. E nossa visita final do dia consiste exatamente nelas. No norte da Inglaterra está a ruína da Muralha de Adriano. O imperador romano encomendou o muro para separar seu império do da Grã-Bretanha. A parede original era muito maior do que a que resta dela hoje. Mas ainda assim, as ruínas são bastante impressionantes. Elas consistem em uma estrutura de mais de 115 quilômetros que se estende de uma costa a outra. Antigamente, a Muralha de Adriano abrigava 17 grandes fortes e inúmeras torres de observação para garantir a máxima segurança de seu império. O muro caiu no esquecimento quando os romanos deixaram a Grã-Bretanha no início do século V. As pessoas começaram a saqueá-lo para construir igrejas, fazendas e até casas. Hoje, vamos fazer um pequeno jogo de adivinhação. Vou citar os pontos turísticos que você tem em sua lista de desejos: Machu Picchu, Coliseu, Petra, Taj Mahal. Acertei pelo menos um deles? Tenho que confessar que apenas peguei todos da lista das 7 novas maravilhas do mundo. Ela foi oficialmente concluída em 2007 após uma votação mundial. O que aconteceu com a lista antiga? Bem, ela foi elaborada no século II a.C. e há apenas uma atração ainda de pé: as pirâmides de Gizé. Faça suas malas. Estamos indo para o Peru, o lar da poderosa Machu Picchu. Quando foi descoberta pela primeira vez, em 1911, seu explorador pensou que havia conseguido encontrar a cidade perdida dos Incas. Várias décadas depois, descobriu-se que não era a mesma. Além disso, ainda havia 3 famílias de fazendeiros morando lá, de modo que não se podia dizer que estava realmente perdida e esquecida. Não é de admirar que se goste tanto de lá. As pedras que compõem as edificações são cortadas com tanta precisão e ficam tão juntas que não é possível nem mesmo inserir um cartão de crédito entre elas. Isso salvou a cidade de alguns terremotos graves que são comuns na área. Os edifícios simplesmente dançam durante todo o tremor e depois voltam ao lugar. E devido à forma como estão dispostos, você pode ver o sol nascer ou se pôr exatamente atrás dos picos em dias importantes para os Incas. 60% de toda a construção em Machu Picchu foi feita no subsolo, de modo que nem é possível vê-la. A melhor parte é que ainda há coisas a serem descobertas se você quiser ter seu nome marcado na história. Nossa próxima parada é na península de Yucatán, no México. O poderoso complexo de Chichén Itzá fica aqui há mais de 1.500 anos. A estrutura tem exatamente 365 degraus. Você pode contar quando for lá da próxima vez, caso não confie em mim. Os maias, que construíram tudo isso, gostavam muito de astronomia. Assim, não é de surpreender que tenham feito tantos degraus quanto o número de dias em um ano. Além disso, se você estiver por lá durante o equinócio de primavera ou outono, perceberá que as sombras que o sol poente projeta fazem parecer que há uma cobra descendo as escadas. A serpente emplumada era uma das principais divindades do México antigo. Chichén Itzá costumava ser um centro urbano movimentado. Teve seus altos e baixos, e quando os espanhóis chegaram no século XVI, estava praticamente abandonado. As primeiras fotos que temos do local são do final do século XIX. Parece que a pirâmide com terraço tinha muito mais vegetação em 1892.
A única fonte de água doce nesse clima seco são os cenotes, ou buracos cheios de água. Há 4 visíveis, e a pirâmide do templo provavelmente fica no topo de mais um. Os arqueólogos estão procurando túneis para entrar nela. Para ver nossa próxima maravilha, você deve estar preparado para compartilhá-la com cerca de 15 mil pessoas. Esse é o número de visitantes diários da estátua do nosso Cristo Redentor. Ela fica acima do Morro do Corcovado e pesa cerca de 635 toneladas. Deve ter sido difícil erguê-la até lá em cima. Na verdade, veio em pedaços. O escultor francês Paul Landowski fez várias peças de argila da futura escultura. A cabeça e as mãos foram feitas em tamanho real, e o corpo seria aumentado no local. As partes da estátua foram cortadas em cubos e depois moldadas em concreto e montadas. Os trabalhadores prepararam o cimento no local e transferiram todas as ferramentas por uma pequena ferrovia de roda dentada que os turistas usavam para subir a colina. A obra é a melhor prova de que um raio cai no mesmo lugar mais de uma vez. Isso porque, em razão de sua posição no topo da montanha, seus dedos, cabeça e sobrancelhas foram danificados pelas tempestades. É hora de seguir em frente. Desta vez estamos indo para Agra, na Índia. Sim, para ver o Taj Mahal, aquela linda construção rosa. Espere, ela não foi sempre branca? Bem, o Taj Mahal muda de cor dependendo da hora. Parece rosa pálido ou cinza perolado ao nascer do sol, branco cristalino ao meio-dia e o pôr do sol o pinta de bronze alaranjado. À noite pode até parecer azul translúcido. E essa não é a única ilusão de ótica aqui. Quando você se aproxima do portão principal, o edifício parece gigantesco, mas quanto mais perto chega, menor ele parece. Os minaretes ou torres em ambos os lados podem parecer estar perfeitamente retos, mas na realidade estão inclinados para fora. Isso é feito para o equilíbrio estético e também para evitar que as torres caiam sobre o edifício principal em caso de terremoto. Para uma construção concluída no século XVII, o Taj Mahal parece novo. Isso se deve ao fato de que ele recebe regularmente um dia de spa. É aplicada uma camada de lama facial adequada, que é uma receita tradicional para manter o brilho. Estou sentindo fome de tanto viajar. Que tal irmos à Itália comer macarrão? Brincadeira, o verdadeiro motivo é ver o Coliseu, claro. Seu nome original era Anfiteatro Flaviano, porque foi construído pela dinastia Flaviana. O novo nome provavelmente se deve à colossal estátua de bronze do imperador Nero que ficava ao lado do edifício. O modelo para ela foi o Colosso de Rhodes. Em seus quase 2.000 anos, o Coliseu passou por pelo menos 3 grandes incêndios e 4 terremotos. Ele foi danificado, consertado e reconstruído várias vezes. O impressionante monumento já recebeu até 80 mil espectadores. O que eles assistiam não era necessariamente tão cruel quanto Hollywood nos fez acreditar. A maioria dos combates de gladiadores era realizada sob regras rígidas. Às vezes, o público ficava entediado com o espetáculo e os participantes saíam do local. Quando o Coliseu deixou de ser uma arena para esses shows assustadores, foi usado como cemitério, lugar de culto, moradia, oficinas para artesãos e comerciantes, sede de uma ordem religiosa e castelo fortificado. Agora está aberto ao público, que pode conferir seu labirinto subterrâneo. Você está pronto para a próxima maravilha? É a Cidade Perdida de Petra. Ou melhor, redescoberta. Afinal, já foi muito rica e vibrante. Depois foi abandonada e encontrada novamente em 1812. Ela é inteira feita de arenito e, apesar de estar no deserto, já recebeu muita chuva. Ainda assim, durou 2.000 anos graças a alguns habilidosos trabalhadores. O moderno escaneamento a laser mostrou que eles colocaram degraus gigantescos na montanha para verificar a qualidade da rocha e esculpir os edifícios sem arriscar suas vidas. E como as pessoas sobreviveram ali no deserto sem água? Os nabateus que viviam por lá desenvolveram um complicado sistema de condutos, represas e cisternas para garantir que tivessem fluido vital suficiente para o ano todo. Caso você esteja em seu modo Indiana Jones, ainda há muito a descobrir em Petra. Os arqueólogos acreditam que até agora só conhecemos 15% da cidade e o restante ainda está escondido no subsolo. Vamos terminar nosso passeio com o maior projeto feito pelo homem no mundo. Sim, estou falando da Grande Muralha da China. Ela se estende por mais de 20.000 quilômetros, desde o Mar de Bohai, no leste, até o deserto de Gobi, no oeste. Mas não confie no mito popular, você realmente não verá a Muralha da Lua. Foram necessários mais de 2.000 anos para ser concluída e uma boa quantidade de materiais de construção, principalmente tijolos e blocos de pedra cortada.
Você já riscou seu nome em uma árvore, ou pior ainda, em algum lugar famoso? Não se preocupe, não contarei a ninguém. As pessoas que ergueram um muro fizeram o mesmo. Alguns dos tijolos, em sua maioria da dinastia Ming, têm alguns dados como o local de produção, o nome da família responsável pela fabricação e os funcionários que os fizeram. Essa era uma forma de controle de qualidade. Se algo acontecesse com alguns dos tijolos, seria fácil descobrir o culpado. Você já viu um arranha-céu que pode mudar de forma? Os criadores da F&F Tower na cidade do Panamá tinham um conceito e apenas 50 milhões de dólares, o que não é muito para um arranha-céu. Assim, não podiam se dar ao luxo de errar e finalizaram uma estrutura de concreto com os 39 andares superiores, girando 9 graus em torno de um eixo desde a primeira tentativa, sem gastar tempo ou materiais extras. A torre giratória de Dubai parecerá diferente toda vez que você a vir quando estiver concluída. Cada um de seus 80 andares girará 360 graus individualmente em torno do centro do edifício. Os moradores sortudos poderão controlar essa rotação, o que significa que poderão escolher a vista da janela. Uma volta completa deve levar cerca de 90 minutos. E não, a torre não terá uma conta alta de eletricidade, pois produzirá sua própria energia. Turbinas eólicas entre os andares irão conduzir as rotações. Se você sempre quis viver dentro de um jogo de videogame, reserve um apartamento no edifício King Power Mahanakhon. Este arranha-céu pixelado com altura como a da Torre Eiffel é o edifício mais alto da Tailândia. O segredo por trás de sua aparência são as janelas de vidro divididas horizontalmente e verticalmente. Foram 5 anos para finalizar essa beleza com mais de 200 apartamentos, hotel, lojas de luxo, restaurantes e um dos mirantes mais deslumbrantes do mundo. O Libyan International Building apresenta uma das cachoeiras artificiais mais altas do mundo, correndo pela sua lateral. Não se preocupe, ela só é ligada em ocasiões especiais e é usada uma mistura de água da torneira reciclada e água da chuva. Quando começou a funcionar pela primeira vez, moradores não informados chegaram a relatar um enorme vazamento de água. O prédio comercial da Cybertecture em Mumbai parece um enorme ovo feito de vidro e aço. Na verdade, ele foi inspirado em uma aveia, que, como nosso planeta, tem seu próprio ecossistema. Para reduzir os níveis de calor no interior, os arquitetos escolheram a orientação ideal e adicionaram proteção solar e um sistema de refrigeração subterrâneo. O Marina Bay Sands, em Singapura, parece um sósia de Stonehenge, mas seu arquiteto afirma que ele foi inspirado em um castelo de cartas. A carta horizontal está equilibrada nas 3 cartas verticais. São 3 hotéis com 55 andares, com restaurantes, boates, jardins, lojas, museus e cinemas. A carta horizontal é uma piscina infinita com a melhor vista da cidade e capacidade para até 4.000 visitantes. A piscina fica na altura do 57º andar e parece que não tem nada segurando ela. A Dancing House definitivamente se destaca em meio à arquitetura mais tradicional de Praga. O apelido da casa é Fred e Ginger. A torre de pedra simboliza o famoso dançarino Fred Astaire e a de vidro sua parceira Ginger Rogers. Há até cabelos imaginários no topo da torre do Fred. 99 painéis de concreto sustentam a forma dançante, todos de diferentes dimensões. O Umeda Sky Building tem 2 vezes a altura do Big Ben e consiste em 2 torres de vidro e aço ao norte da estação de Osaka. O observatório do Jardim Flutuante conecta as torres no topo. Embora o prédio fique em uma cidade enorme, a passarela chega tão alto nas nuvens que a única coisa que se ouve lá de cima é o vento. Se você tem medo de altura, pode visitar um jardim urbano, um teatro, um museu de arte ou um dos muitos escritórios mais próximos do chão no interior do prédio. O arquiteto Octavio Mendoza possui provavelmente a maior peça de cerâmica do mundo. Se você estiver na Colômbia, peça aos moradores locais como chegar a Flintstone House. Sim, eles a chamam assim por um motivo. O nome oficial é Casa Terracota, e o arquiteto usou apenas barro para construí-la. Ele a deixou curando e endurecendo ao sol, que transformou o material maleável em cerâmica sólida. Cada curva da construção é projetada inspirada nas colinas do entorno. Todos os móveis internos também são feitos de barro. Mendoza está determinado a trabalhar na casa pelo resto de sua vida. Os artistas Dennis Sullivan e Francis Conklin vêm economizando dinheiro há 15 anos esculpindo pequenos cães de madeira para fazer o projeto dos sonhos deles. O Dog Bark Park Inn, em Cottonwood, é um beagle de 4 metros que se destaca na pradaria de Idaho. Há um quarto e uma área de estar dentro do corpo dele e um quarto extra na cabeça.
Você já se perguntou como é estar dentro de um tapete enorme? Eu também não, mas vale a pena conferir o Museu Nacional do Tapete do Azerbaijão. Ele mostra a história deste importante artesanato local em cada detalhe. O arquiteto austríaco Franz Jans projetou a construção e levou 6 anos para terminá-la. O Basket Building em Ohio parece exatamente com uma cesta de compras de verdade, exceto que é 160 vezes maior. Ele ainda tem 2 alças anexadas. O edifício serviu como sede da Longaberger Basket Company, depois foi vendido para se tornar um hotel de luxo. Uma baleia gigante? Um dirigível? Você consegue adivinhar o que há dentro deste prédio em Graz, na Áustria? 2 arquitetos britânicos venceram um concurso europeu para projetar este museu de arte. A construção biomórfica tem cerca de 1000 elementos de vidro acrílico em seu revestimento. Durante a noite, pode enviar sinais luminosos e mensagens para as pessoas do outro lado do rio. Ele capta a luz do dia vinda do norte através dos bocais em seu topo. A parte que lembra uma agulha é um mirante. A Half House, ou Meia Casa, em Toronto, no Canadá, foi construída no final do século XIX e era uma das 6 casas idênticas que ficavam uma ao lado da outra. Quando os projetistas vieram para esta área, os proprietários de todas as outras casas concordaram em se mudar, mas os desta não. Uma equipe de demolição mostrou habilidades impressionantes ao conseguir derrubar a casa vizinha sem causar nenhum dano ao que hoje é a Meia Casa. A parede externa branca era resistente e dividia os quartos e as salas dos vizinhos. Um movimento errado da escavadeira e toda a construção viraria ruínas. A Shell House em Isla Mujeres, no México, fica à beira-mar, foi inspirada no oceano e parece um dos símbolos do oceano. A casa é em forma de concha e coberta com conchas de praias próximas. O arquiteto Eduardo Ocampo projetou essa belezura pois queria ter uma casa única para o irmão vir visitá-lo com mais frequência. Agora ela está para alugar para veranistas. O Bubble Palace, não muito longe de Cannes, na França, foi projetado por um arquiteto húngaro e adquirido pelo Pierre Cardin. Caso você tenha alguns milhões sobrando, pode comprar esta propriedade interessante. Lá tem 10 suítes decoradas por artistas contemporâneos, jardins, lagos, piscina e um auditório externo de 500 lugares com uma vista incrível da Baía de Cannes como bônus. Você consegue encontrar uma casa bem aqui? Eu sei, eu também falhei. Todos os cubos da Cube House em Rotterdam estão inclinados 45 graus para o lado. A ideia aqui era aproveitar ao máximo o espaço. O arquiteto holandês Piet Bloem projetou as casas no final dos anos 70 para parecer uma floresta abstrata. Cada telhado triangular representa uma copa de árvore. As casas são de 3 andares com entrada no térreo, cozinha aberta e sala de estar no primeiro andar, além de banheiro com 2 quartos no último andar. A Bota, em Tasman, na Nova Zelândia, é um hotel que parece ter saído direto de um livro infantil. Ela tem até cadarços de verdade. Há uma escada em espiral, lareira aconchegante, cozinha compacta e um quarto com varanda. Se você estiver em Mitchell, na Dakota do Sul, certifique-se de não perder sua principal atração turística, o Palácio do Milho. Os habitantes locais sempre tiveram tanto orgulho do ouro das pradarias que construíram um palácio de milho em 1892 para provar ao resto do mundo como suas terras são férteis. O que você pode ver agora é a versão reconstruída. Todos os anos eles colocam milhos novos em 13 tons para formar novos murais lindos.